Olá, seguidores. Vamos aqui para mais um vídeo de CACR11, o fundo Ultra High Yield da Cartésia. E geralmente eu prefiro ficar avaliando os fundos, né? Mas tem muita coisa saindo aqui sobre o fundo da Cartésia, além de que o pessoal aqui deve estar muito perdido com as quedas sucessivas, né? Tô vendo aqui um pânico muito grande. Então, nesses casos aqui, acho que é melhor dar mais atenção para quem está precisando mais, né? Então, aqui o fundo está caindo aqui novamente, quase 4%, nessa quinta-feira para R$ 75. Então, passou bastante tempo aqui até conseguir furar os 80, mas agora aqui já embicou numa queda ainda mais embaixo, né? Então, vou comentar aqui com vocês o motivo da queda aqui dessa quinta-feira, que é o Thiago PS, no seu canal Fique Esperto. Então, o fato novo que a gente teve aqui nessa quinta, nem é o fato novo, por assim dizer, mas o caso foi a publicação aqui recente do influenciador Marcelo Fai no Twitter, ou X, se você preferir assim. Então, isso que acredito que acabou reforçando a queda. Se Marcelo não, eu já ouvi falar dele antes, mas que pouco comentado, mas tem um bom conteúdo, tá? Ele trouxe aqui tipo de análise que eu gosto bastante, bastante coisa técnica, não ficando apenas no achismo, né? Dentro do que é possível, das informações que a gente tem. Então, vou fazer aqui um breve resumo das informações que ele passou, acrescentar algumas também. Mas recomendo vocês que leiam a postagem como um todo, tá? E então, aqui na postagem ele faz duras críticas a CSR11, como vocês podem ver a imagem do Twitter, e que ele também utiliza como exemplo o CRI Santander, assim como eu, né? Mas eu trouxe algumas informações adicionais para compartilhar com vocês. Então aqui ele começa com algumas datas importantes. Fala aqui que o CR foi estruturado no fim de 2023. Aqui é informação importante, já que esse aqui mostra que passou o ano 2024 inteiro e mais da metade de 2025 sem começar as obras, né? Então já está caminhando aqui para 2 anos empacado. Aqui também traz algum histórico aqui importante de que a ideia aqui do empreendimento é bem antiga, foi concebida aqui em 2014 e nunca saiu do chão. Acho que 2014 aqui foi por conta da Copa aqui no Brasil, né? Acho que a seleção da Alemanha ficou hospedada naquela região, então atraiu bastante atenção, bastante olhares para essa região do empreendimento. Mas também que já causou problema em 2017 e que nunca passou da terraplanagem e está com problema de licenças ambientais vencidas. Inclusive, eu já tinha feito questionamentos ao gestor a respeito disso, das obras não terem saído lá da fase de terraplanagem. Já mostrei esse e-mail aqui antes, acho que no primeiro vídeo que eu fiz no começo de agosto, eu falei sobre ele, mas vou discutir aqui novamente, né, para quem não pegou aquela primeira explicação. Então, aqui nesse e-mail que eu mandei para eles, eu questionei por que, que as obras estavam paradas há tanto tempo. E aqui ele me respondeu que era devido a ser questão de começo do ano, aconteceu a troca de prefeitura, tinha também a questão do carnaval. Notem que aqui esse meio aqui foi no final de fevereiro, então já tem bastante tempo que eu estou questionando os gestores, a respeito desse atraso de obras, né? Já estava no meu radar de que esse daqui era um problema no fundo. E aqui o próprio gestor ele evidencia alguns pontos, né? Como o fato da região de Santo André fazer parte de uma área de proteção ambiental. E acredito que esse seja o principal impedimento para o projeto estar saindo do papel, né? Está aqui numa área de proteção ambiental, então com certeza daqui vai ser bem mais trabalhoso de ser resolvido. E, no entanto, pode ser que essa questão tenha sido resolvida, né? Se a gente for olhar aqui no relatório gerencial, o gestor, depois da pressão, toda a pressão que ele deve ter sofrido, aqui ele fala sobre lançamento com previsão até novembro de 2025. Então, isso aqui dá a impressão de que esse problema de licenciamento ambiental
foi resolvido, né? Mas agora a questão é se a gente pode realmente confiar no gestor, de que tá tudo resolvido aqui com a questão de licença ambiental e se está liberado para fazer dar continuidade com as obras. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui importante nesse e-mail. Que ele comenta sobre o potencial da região, que eles falam que na região de Trancoso começou a haver migração muito elevada aqui de pessoas procurando a região, que o público de altíssima renda foi procurar um lugar mais isolado, né? Nessa região de Guaiaú, lá em Santander. E aqui ele fala mais alguns pontos aqui sobre Chinabola da gestão, do CRI e algumas outras coisas lá. Agora voltando à postagem do FAI. Então, aqui ele traz informações sobre as garantias, algo que eu ainda não tinha comentado com vocês. Segundo esse influenciador, a Cartese não foi muito cuidadosa aqui na formalização dessas garantias. Fala aqui que teve aqui formalização da fiança de uma holding aqui da dona da empresa. Inclusive teve troca aqui nessa holding. É uma história bem mal contada aqui não no post do Marcelo, né? Assim, na obrigação dele trazer isso à tona. Mas o gestor não comenta nada a respeito disso. E aqui ele também, deixa eu ver o que mais que ele fala. Aqui ele fala sobre as liberações adicionais, né? Que geralmente exige menção de obra. A intenção aqui é geralmente você distribui mais dinheiro para o incorporador, ao passo que você vê a obra saindo do lugar. Senão, não faz sentido, né? Você dar um cheque em branco para o gestor. E isso aqui acho que é uma informação bem importante, né? De que até hoje nem todas as garantias foram formalizadas. Daqui ele questiona sobre a questão das integralizações adicionais, né? Algo que também já comentei inúmeras vezes aqui no canal. Isso aqui é um fato grave. O que o fundo está seguindo aportando em um fundo que, em tese, não necessitaria de novos aportes, já que não tem obra para fazer. E aqui ele fala um ponto bem importante também, algo que eu sempre fiquei na dúvida, aqui no seguinte trecho. Olhando para o CRI, ele parece oco, não há quase nada de caixa mais nele. Seu ativo é composto pela promessa que vai reaver esse dinheiro todo emprestado. Aqui uma dúvida que eu sempre tive é se o dinheiro para a obra ele está reservado ou não. Porque se o gestor tiver dado um cheque em branco para a incorporadora, vai ser um fato muito grave, né? Um erro muito grave. Porque aqui o que eu entendo é que se trata de um CRI para financiamento de um empreendimento. Então, todo o dinheiro que deveria estar sendo emprestado aqui seria para tocar essa obra, né? Deixa eu ver se tem algum dado aqui no site da securitizadora sobre o tipo do CRI. Aqui ele fala segmento de empreendimento imobiliário. Aqui concentração, concentrado, não fala se trata-se de um CRI corporativo ou não. Mas, enfim, voltando aqui. E, enfim, o correto aqui é a formação de um fundo de obras, né? E para quem não sabe, tem vários tipos de fundos quando a gente está lidando com CRI. Tem fundo de despesa, que é fundo para você ter essa parte gastos contábeis, gastos do dia a dia do CRI. Existe o fundo de juros, que é para você utilizar enquanto uma obra ainda não foi, ainda não está gerando caixa. Tem um fundo de obras que é especificamente para recursos para aplicar nas obras, né, para ser liberado de forma gradual. E aqui a dúvida que eu fico é se existe um fundo de obras e se o dinheiro se encontra lá. Aqui o Fai falou que o caixa ele parece oco, parece vazio, mas a gente pode estar lidando aqui com um fundo de reserva. Se for o fundo de reserva, menos mal, né? O fundo de reserva é para isso mesmo, para quitar aqui atrasos do devedor
e custos cotidianos do CRI. Aí aqui, em dado momento, ele fala que a securitizadora e o agente fiduciário estão tirando o deles da reta aqui nesse caso. Eu não especifico o trecho, mas acredito que é esse aqui que eu vou ler para vocês. O agente fiduciário e a emissora questionaram os titulares dos CRIs acerca de qualquer hipótese que poderia ser caracterizada como conflito de interesse em relação às matérias da ordem do dia. E isso aqui eu não acho que seja um caso deles tirando dele o securitizador tirando dele da reta, tá? Eu já vi algo similar assim em outras atas de assembleia até de outras securitizadoras. Enfim, aqui essa parte do matéria do FAI foi isso. Tem mais coisa. Recomendo que vocês leiam a postagem de forma integral. Ok. Prosseguindo, eu fui no site da securitizadora buscar mais informações. Caso vocês mesmo queiram pesquisar, basta vocês colocarem o número do IF, seria o documento do CRI, esse número aqui. Você coloca no Google mais a palavra canal que é a securitizadora. Vocês vão encontrar esse site. E aqui tem alguns dados e aqui os documentos relacionados a essa emissão. Então aqui eu fui dar uma fuçada aqui nos vários documentos, né? E aqui eu achei a ultimata de assembleia falava sobre o seguinte. Aqui falava sobre, aqui ó, nos próximos 12 meses, a partir do 7 de agosto de 2025, toda e qualquer integração dos CRIs vai ser para recompor o fundo de despesas, se assim necessário. E aqui, como eu disse, não sei se esse aqui é fundo de despesas, como é que está o fundo de obras, isso aqui é um ponto importante, tá? Muito importante mesmo, que eu ainda vou tentar entrar em contato com a securitizadora, mandar um e-mail para eles. Então, já segue o canal aí para ter mais notícias aqui sobre CACR11. Aqui também foi aprovado sobre o waiver, né, a carência nas parcelas de amortização, que deram 5 meses de amortização, mas essa amortização vai longe ainda, tá? Devem ser prorrogadas essas amortizações. Falando aqui, continuando sobre a securitizadora, eu não encontrei as informações que ele está falando sobre o caixa, aqui com relação ao caixa está vazio, o caixa está oco. Aqui essa canal até que tem acesso rápido aqui as informações, as atas, né? Mas não vi nenhuma parte aqui de entrar para você ter mais informações, igual em outras securitizadoras. Então, não sei de onde que ele tirou essas informações de que o caixa estaria vazio. Mas enfim, vou entrar aqui em contato depois por e-mail aqui com eles para verificar essa questão do fundo de obras. Trazendo aqui mais algumas informações para vocês. Dei uma checada aqui no site ShortWatch, novamente, para ver como é que está o short em CACR11. E aqui no dia 2 de setembro, até que deu uma trégua aqui na terça-feira, mas na quarta-feira, dia 3, já voltou a se acelerar as posições em short, posições apostando contra o fundo. Então, certamente isso aqui está ajudando a derrubar ainda mais a cotação, né? E que é um movimento estranho, né? Até parece que estão alguém grande apostando contra o fundo. E que acho que uma outra dúvida que muitos de vocês devem estar tendo, se tem algum outro problema. Olha, existe a possibilidade, né? Ah, tem aqui outros dois CRs que preocupam, que seria esse CR Real Park, que também sem obra ainda não saiu do papel, pelo menos que tem lançamento oficial aqui para quarto trimestre. Tem também esse CRI Savoy, aqui em fase de lançamento também. Aqui fala sobre alvará de demolição, parece que está andando também, né? Aqui é uma característica do fundo ser bem arrojado, é, fazer crédito com logo do início, né? Bem no início da obra. Isso aqui realmente é algo bem arrojado, mas enfim. Com relação à precificação de CACR11,
Parece que o mercado já precifica que tem mais problemas, né? Porque é que a gente já está com desconto de 21%. Então, basicamente, que já pescou completamente o Carlos Santander, de que ele vai dar ruim. Ah, mas então, concluindo aqui com relação ao porquê não para de cair. O motivo da queda subsequente, como eu disse, foi essa postagem do FI, mais as operações vendidas que continuam a aumentar. Com relação ao que fazer, olha, sinceramente que é um caso muito nebuloso, tá? É muito achismo, nem mesmo nos pontos aqui do FI eu não consegui é, confirmar, então não dá para cravar tudo aqui do que ele falou lá. Vou tentar encontrar onde que ele encontrou essa informação, né? Então fica muito difícil dar minha opinião, mas para o pessoal que tá de fora é que tem que ser muito, como eles falam, né, sangue de barata, né, para aguentar isso daqui, que realmente tá muito complicado aqui, tá, de saber o que vai acontecer pela frente. Então é isso, galera. Não consigo responder todas as dúvidas de vocês, todas as questões, porque realmente não consigo, tá? Mas sai o canal aí, saindo alguma coisa nova, eu vou estar compartilhando com vocês. Peço também o seu like, se inscreva no canal. Lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.